E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Urbano Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, a gente continua então estudando os gases, tá? Continuamos nas transformações gasosas. E hoje, nossa aula começa no setor A, é a aula 26, as transformações gasosas, a relação entre a pressão e a temperatura de um gás e uma transformação isovolumétrica. Ela começa na página 234 e vai até a página 235. Nós também vamos falar hoje sobre a aula 27, tá? Então, para a gente dar início à nossa aula, uma transformação isovolumétrica pode ser chamada também de transformação isocórica ou isométrica, e também é conhecida como a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? A primeira lei de Charles e Gay-Lussac. A um volume constante, a pressão então exercida por uma determinada massa de gás, certo? É diretamente proporcional à temperatura absoluta. Lembrando, gurizada, que a temperatura absoluta é a temperatura na escala Kelvin, certo? Vamos adiante. Em outras palavras, se a temperatura Kelvin de um gás aumenta, as moléculas começam a se mover mais rapidamente e começam a colidir com mais frequência, certo? Nas paredes do meu recipiente. E isso gera um aumento na pressão do meu gás. Quando a gente tem então a primeira situação aqui, ó, a gente tem uma pressão 1, né? Eu tenho uma pressão P e uma temperatura T1, T. Com um volume constante, vocês podem ver que o volume não se altera. Ao então aumentarmos a temperatura do gás para uma temperatura T2, a nossa pressão vai dobrar também, certo? Porque elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, ao dobrar a temperatura, a pressão dobra. Ao se dividir a temperatura, se divide também a pressão, certo? A lei de Charles-Gay-Lussac da transformação isovolumétrica pode ser representada por um gráfico que leva em consideração então a pressão e a temperatura, certo? Este gráfico é o mesmo gráfico que vocês têm aí no caderno do aluno de vocês, certo? A gente tem uma pressão 1 diretamente proporcional à temperatura, uma pressão 2P diretamente proporcional a uma temperatura 2T. Este tracejadinho aqui, ó, certo? Indica então que quando a temperatura tender a zero absoluto, ao zero absoluto, né, a pressão também vai tender a zero. Por quê? As minhas moléculas lá na temperatura do zero absoluto deveriam, então, por teoria, não ter movimento nenhum, certo? E, portanto, se elas não têm movimento, elas não colidem mais umas com as outras, não colidem mais com a parede do meu frasco, portanto, a minha pressão também tende a zero, certo? A relação matemática, então, a fórmula que aparece para nós na transformação isovolumétrica é P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2, ou a pressão dividido pela temperatura igual a uma constante K, que vai ser, então, quem é constante aqui é o volume, certo? Vamos dar uma praticadinha aqui nos nossos exercícios do Em Classe, certo? O nosso exercício 1 fala o seguinte: em um cilindro metálico de capacidade de 20 litros, foi introduzida uma certa quantidade de gás hélio. Neste cilindro havia um manômetro e foram anotadas as diferentes pressões que o gás exercia a diferentes temperaturas. Alguns desses resultados estão indicados na tabela a seguir. Então, o manômetro é aquele aparelho que vai então ler, certo? Ler a nossa pressão, certo, gurizada? Então, vamos olhar aqui a nossa tabela. Bom, primeiro complete as temperaturas faltantes. Aqui a gente tem, então, pensando na transformação isovolumétrica, onde a pressão e a temperatura variam diretamente, né? Elas são diretamente proporcionais. Aqui eu tenho uma variação na pressão aqui, ó, de 2 vezes. Eu dobrei, então, aqui, ó, a minha pressão. Portanto, a minha temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin, é 800 graus, 800 Kelvin. Lembrando que Kelvin não usa a unidade de grau, certo? Para mim descobrir
a minha temperatura na escala Celsius, eu preciso usar então temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais o 273, certo? Coloco na fórmula, certo? Aqui basta subtrair 800 de 273 e nós encontraremos 527, tá? Aqui nós temos então de novo de 4.000 para 8.000 milímetros de mercúrio, dobrou a pressão, a temperatura também dobra. 1.600 menos 273, nós temos 1.327, certo? Indo adiante, a letra B pede que a gente trace então o gráfico pressão em milímetros de mercúrio em função da temperatura em Kelvin, de acordo com os dados da tabela, aí vocês preenchem, né? Deve ser um gráfico igual a este, certo? A letra C pede a análise direta da tabela. Pode-se afirmar que a pressão do gás é diretamente proporcional à temperatura da escala absoluta. E em graus Celsius era diretamente proporcional. Justifique os dois casos. Quando a gente tem, então, o pensamento da pressão com a escala absoluta em Kelvin, ela é diretamente proporcional. Só que, no entanto, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho 4,14 vezes e 2,51 vezes. Então, na temperatura absoluta, na escala absoluta de temperatura, que é a Kelvin, ela é diretamente proporcional. Já na escala Celsius, ela não é diretamente proporcional. Portanto, a gente tem o pensamento que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais quando a temperatura está na escala Kelvin. Certo, gurizada? Indo adiante. No nosso exercício 2, ele vai usar então a aplicação da fórmula para nós, tá? Um motorista, ao sair de casa pela manhã, notou que o pneu do seu carro estava um pouco murcho. Ao chegar ao posto de gasolina, calibrou o pneu com uma pressão de 28,8 libras por polegada quadrada. Aqui é a nossa pressão 1, certo? Pressão essa registrada a temperatura de 15 graus Celsius. Nossa temperatura 1. Como sabemos que devemos trabalhar sempre na escala Kelvin, na temperatura absoluta, vamos transformar então o 15 para Kelvin. 273 mais 15, 288 Kelvin, certo? Ao longo do dia, a temperatura dobrou para 30 graus Celsius, nossa temperatura 2. Devemos também transformar para a temperatura Kelvin. 273 mais 30 graus Celsius é igual a 303 Kelvin. Nesta temperatura de 30 graus, supondo que não haja variação do volume ocupado pelo gás, a pressão do ar no pneu do carro em libras por polegada quadrada é de... Vamos aplicar a nossa fórmula, né? Ele está nos perguntando qual é a pressão 2. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. 28,8 dividido por 288, o P2 dividido por 303. Aqui o senhor te recomenda que você faça uma multiplicação cruzada, onde a gente tem então um valor de pressão 2 de 30,3 libras por polegada quadrada, certo? Eu multiplico cruzado aqui, 28 vezes 303 e 288 por P2 e isolo o meu P2, certo, gurizada? Qualquer coisa, o senhor está à disposição aí para ajudá-los nos cálculos, tá? Então nós temos a resposta certa como sendo a letra B. O senhor gostaria que vocês realizassem as atividades do em casa diretamente no portal, tá? Nossa segunda aula de hoje também está no setor A, é a aula subsequente da aula 26, a aula 27, que fala então sobre a transformação isobárica, começa na página 236 e vai até a página 237. A transformação isobárica, ela é conhecida como a segunda lei de Gay-Lussac, certo? Ou de Charles Gay-Lussac, tá? A pressão constante, o volume ocupado por uma massa fixa, ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então aqui, ó, eu tenho a pressão como sendo constante. O meu volume, então, ao variar, ele vai variar diretamente proporcional à nossa temperatura absoluta. Lembrando de novo, temperatura absoluta é a temperatura na escala Kelvin, tá, gurizada? Indo adiante. Em outras palavras, então, se a temperatura Kelvin de um gás aumenta, as moléculas se movimentam mais rapidamente
empurram o objeto que contém o gás, né? No caso de uma seringa ou no nosso exemplo, um êmbolo, certo? E o volume do gás também aumenta. Então, conforme ocorre a agitação, eu tenho uma alteração na minha pressão aqui, né? Eu não tenho uma alteração na minha pressão, eu tenho uma alteração no meu volume, né? Do meu gás. Esse meu gás, então, acaba empurrando o meu êmbolo por colidir um maior número de vezes neste meu êmbolo, certo? A minha pressão não consegue segurar, então, a agitação deste meu gás. Tá? A lei de Charles-Gay-Lussac de transformação isobárica, ou só a lei de Gay-Lussac, pode ser representada por um gráfico, que este gráfico também é o mesmo que vocês têm aí no livro de vocês, no caderno do aluno, certo? Então, diretamente proporcional, volume 1, temperatura 1, dobrei o volume, dobrei a minha temperatura, certo? Indo adiante. A relação matemática entre o volume e temperatura é V1 sobre T1, V2 sobre T2, tá? Onde a nossa constante K vai ser relativa à nossa pressão, tá? Então, vamos fazer os nossos exercícios do em classe. O exercício 1 fala assim, ó, certa quantidade de gás foi contida a um frasco que continha um êmbolo móvel. Então, é tipo uma seringa, vai se mexer conforme uma seringa. A pressão sobre este êmbolo foi mantida constante e o gás foi aquecido de acordo com a ilustração a seguir. Ó, no estado 1, nós temos temperatura de 300 Kelvin, volume de 3 litros. Dobramos a nossa temperatura. Olha aqui, ó, foi para 600 Kelvin. A minha pressão também deve... o meu volume também deve dobrar. Então, nós temos 6 litros. Aqui o meu volume foi para 9 litros, eu tripliquei, portanto, a minha temperatura ela deve ser triplicada também, certo? Então aqui teve um aumento de 3 vezes, tá? Qual deveria ser a temperatura para que o volume ocupado pelo gás se reduzisse a 2 litros? Então, vou pegar os meus parâmetros do estado 1. Para fazer este cálculo, né? Aqui eu tenho o meu V1 e o meu T1. E aqui eu tenho o meu V2. Certo? Então vamos ao cálculo. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. 3 litros é o meu volume inicial, conforme a gente tinha combinado. Temperatura de 300 Kelvin. Meu volume 2 é os 2 litros e a temperatura 2 é a que eu quero saber. Certo? 600 é igual a 3T2, T2 é igual então a 200 Kelvin, certo? No 2, durante os dias de verão não é raro encontrarmos balões no céu. Esses balões são preenchidos com ar e flutuam devido à expansão do gás provocada pelo seu aquecimento. Considere uma experiência em que um balão, no momento de seu fechamento, possui um volume de 1,2 metro cúbico. Está aqui o nosso volume inicial, nosso volume 1. Não te esquece que 1,2 metro cúbico equivale a 1.200 litros, certo? E aqui do lado, ó, a 27 graus Celsius, é a nossa temperatura 1, que equivale a 300 Kelvin, certo? No fechamento, o balão estava levemente murcho. Caso a temperatura se eleve para 127 graus Celsius, portanto, é a nossa temperatura 2, né? Que dá 400 Kelvin, certo? A mesma pressão, qual será o volume final desse balão? Então ele quer saber o nosso volume em litros, certo? Ou poderia perguntar para nós em metro cúbico também, certo? Então vamos aplicar a nossa fórmula. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. 1.200 é o meu volume 1, temperatura 1, 300 Kelvin. O volume 2 que ele quer saber, e a temperatura 2, que é 400 Kelvin. O volume 2 é de 1.600 litros, certo? O professor gostaria também que vocês realizassem as atividades do Em Casa no portal, certo? E hoje, como nas nossas videoaulas de costume, nós temos a nossa questão de desafio, a resolução, os cálculos da questão de desafio
devem ser entregues então via foto ou via PDF na plataforma Plural até as 22 horas do dia de hoje, 28/7/2020. Peço a vocês que caprichem na foto, certo? Que vocês mandem a foto com uma resolução adequada, com uma iluminação adequada, certo? De preferência, fazer uma folha de caderno a nossa questão de desafio, resolvê-la, a caneta, para que eu consiga então enxergar com facilidade a resolução da questão de desafio, tá? De preferência, tirar a foto com o celular na vertical para ficar mais fácil, para eu não precisar virar minha cabeça para conseguir enxergar a resolução de vocês, tá bom, gurizada? Caprichem aí na hora de mandar a foto para o senhor, tá? Então aqui vem a nossa questão de desafio. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão? Supondo que o balão não perdeu gás, que a pressão dentro e fora do balão não muda e que o gás é ideal. Então, o inteiro mais próximo é o valor inteiro, sem a vírgula, certo? Se for abaixo de 4 após a vírgula, é o menor valor, e acima de 5 é o maior valor, tá? Então arredondem este valor para mandar aí para nós, tá? Um valor inteiro aí, mais próximo possível da nossa resposta, tá? Então, o senhor quer desejar para vocês bons estudos, uma ótima semana, um grande beijo, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.